Mas a mensagem de hoje segue esse tema. Estamos em obras. Nós vimos que nós somos terreiro de obras do Senhor, canteiro de obras, né? Terreiro pega mal. Canteiro de obras do Senhor. Para de rir, Paulo Sérgio, ninguém caiu. Mas nós somos canteiro de obras do Senhor. E Deus, ele é um construtor que ele não deixa a obra inacabada. Ele vai da base ao acabamento. E nós temos que ter a consciência de que nós estamos em obra. Nós estamos em construção. Por isso, nós devemos olhar para o nosso irmão e dizer: desculpa o transtorno. Eu sou falho. Eu sou pequeno. Eu estou em obras, assim como você. Então a gente deve, sim, olhar para nós mesmos e entendermos que nós estamos em construção. Termos paciência com a gente mesmo. Termos paciência com os nossos erros, com as nossas limitações, mas nós também precisamos ter paciência com o nosso irmão. Enxergar ele como de fato ele é, alguém que está no processo, na caminhada de ser transformado por Cristo, pela palavra do Senhor. E hoje a mensagem tem por título: Somos todos ferramentas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 61. Isaías 61, do versículo 1 até o versículo 4. É muito conhecido esse texto. Com certeza você já ouviu uma canção, ou assistiu um vídeo no YouTube, ou leu um artigo, ou ouviu um pregador falando sobre esse trecho da palavra do Senhor. Isaías 61, do versículo 1 até o versículo 4. E eu quero que alguém que tenha a voz bem colorida, uma voz bonita, leia pra gente aí. Vamos lá? Quem está pronto? Vai, Tiago. Sua voz é colorida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém. A palavra do Senhor, ela é muito clara nesse texto. Mas antes da gente aprofundar no texto, eu queria que nós estivéssemos falando a mesma língua, que a gente estivesse entendendo o mesmo raciocínio, que nós estivéssemos no mesmo raciocínio. Para que a gente esteja nesse mesmo raciocínio, eu compartilho com vocês que a ferramenta, ela tem um propósito específico. Todos nós somos, metaforicamente, ferramentas do Senhor. Como uma ilustração, digamos assim, nós somos ferramentas do Senhor. E toda ferramenta, trazendo para o mundo natural, ela tem um propósito específico. Ela tem, digamos assim, um objetivo para qual aquela ferramenta foi projetada. Uma faca tem o objetivo de cortar. Uma chave de fenda tem o objetivo de parafusar ou desparafusar. Um martelo tem o objetivo de cortar bolo. Não? Não? Sim, né? Pois é. Mas, olha só, gente, existe dois fatos muito reais sobre ferramenta, falando sobre esse assunto. Primeiro, uma ferramenta fora do seu propósito específico, ela atrapalha
e danifica o objetivo final. Do mesmo jeito que se você pegar um martelo e tentar cortar bolo com ele, o que vai acontecer? Não vai atingir de maneira satisfatória o objetivo final. Se eu entrego uma colher de pedreiro para o André e falo assim, toca viola agora, me dá sua dedeira aqui, e eu pego a colher de pedreiro e entrego para ele, agora você toca viola. Ele vai conseguir tirar um som bonito? É praticamente impossível. E é bem provável que ele estrague a viola dele no processo. Pelo menos umas 4 cordinhas ele vai arrebentar nessa brincadeira. Não é? Então, uma ferramenta, quando ela está fora do seu propósito específico, ela não consegue atingir o objetivo final. Ela atrapalha o objetivo final. Certo? Em segundo lugar, uma ferramenta fora do seu objetivo principal, do seu objetivo específico para o qual ela foi projetada, ela sofre desgaste e ela causa desgaste também. Olha como isso é forte para as nossas vidas. Você, como ferramenta do Senhor, presta atenção em mim. Eu vou ser breve, eu prometo. Mas presta atenção em mim porque isso aqui é uma verdade de Deus para a sua vida. Quando o ser humano está fora do propósito de Deus para a vida dele, ele sofre desgaste. Do mesmo jeito que se a gente usar uma colher de cozinha normal para quebrar uma parede, ela vai entortar, ela vai amassar, ela vai quebrar. E não vai conseguir quebrar a parede como deveria. Vai causar desgaste desnecessário e vai sofrer desgaste desnecessário. Muitos cristãos, um grande número de jovens cristãos, de pessoas que estão dentro da igreja, salvos, resgatados pelo poder da cruz, estão aí sofrendo, porque se encontram fora do projeto de Deus, fora do projeto específico para o qual Deus designou aquela pessoa. Por quê? Porque tem gente que é para ser pregador e é engenheiro. Porque tem gente que é para ser ministro de louvor e é advogado. Por quê? Porque tem gente que é para ser pregador e é ministro de louvor. Sofrendo desgaste, atrapalhando o objetivo final, sendo desgastado, causando desgaste, sofrendo e causando sofrimento dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho. Porque a ferramenta não está sendo colocada e usada no propósito específico de Deus. Amém? Esse texto ele nos mostra de maneira muito objetiva e prática 3 tempos. 3 tempos que são reais na vida daqueles que são ferramenta do Senhor. O primeiro tempo, obviamente, é o passado. O texto começa no versículo 1 com 2 conjugações verbais que estão no tempo passado. A primeira conjugação verbal diz, ungiu-me. O Senhor soberano, o Deus soberano, ungiu-me. E essa afirmação, esse tempo verbal no passado, essa afirmação ela se aplica nas nossas vidas como ferramenta do Senhor da seguinte forma: o construtor escolheu a ferramenta. Eu já disse isso aqui para vocês. Vocês não estão à toa aqui na face da terra. Quando o texto diz que o Senhor soberano, o construtor soberano, parafraseando e aplicando às nossas vidas aqui, quando o texto diz isso, está expressando que quem escolheu a ferramenta foi Deus. Você não está aqui na face da terra por um acaso. Você não está aqui para se relacionar com as pessoas, ser amiguinho de todo mundo, sair para um bar, beber uma cerveja, dormir com uma menina ontem, outra hoje, se encontrar com um rapaz à torta e à direita aqui, apaixonar hoje, desapaixonar amanhã, levar chifre hoje e botar chifre amanhã. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu te digo, Ele te escolheu.
Ele sabe o que te faz único. Ele olhou para você, viu que existia uma obra, planejou você, te projetou para aquela obra especificamente. Seja você um martelo, seja você uma chave de fenda, seja você um serrote, uma faca, seja você um alicate, seja você o que for. O fato é que Deus escolhe a ferramenta. Ele ungiu pessoas. Ele escolheu pessoas para construir o reino dele. Amém? No passado também, o texto prossegue nos dizendo que ele ungiu para um propósito. Ele escolheu. Mas não fica só aí. Existe uma outra conjugação verbal no passado que nos mostra o que aconteceu conosco. Diz que ele nos enviou. O texto diz, ele me ungiu e me enviou com um propósito. E isso se aplica nas nossas vidas de maneira muito prática também, da seguinte maneira. Primeiro, ele nos ungiu, o construtor, ele escolheu a ferramenta. Segundo, o construtor decidiu como ele mesmo vai usar a ferramenta. Agora aqui entra algo muito profundo para a sua vida. Eu não sondo o seu coração, eu não sei o que passa dentro da sua mente, o que passa dentro do seu coração. Eu não te vejo em todos os momentos da sua vida, mas existe alguém que vê. Existe alguém que sabe de tudo o que passa nessa sua cabecinha linda. De tudo o que se passa dentro do seu coração, os sentimentos, aquilo que você não confessa para ninguém. Deus enxerga e Ele vê. Mas existe um fato sobre a soberania de Deus que é inegável. Ele decide como ele vai usar a ferramenta. Na verdade, porque o nosso Deus é soberano e onisciente, ele já decidiu. Ele já decidiu como você se encaixa no reino de Deus. A maior evidência disso é que justamente pelos seus pensamentos únicos, pelos seus sentimentos que são particulares de você, pelo que te faz diferente de todos os outros, pelos dons e talentos que Ele já te deu, seja você alguém que tem facilidade com pessoas ou não, seja você alguém que toca como o André ou não, seja você alguém que fala de maneira excepcional como o pastor Elmiro ou não. Seja você alguém que sabe a hora certa de dar o abraço em alguém, de falar aquela palavra certa para aquela pessoa. Seja você que é apaixonado pela Bíblia, ou às vezes você tem aquele fogo queimando no seu coração para ir lá para a África, para ir lá para Guiné-Bissau, para ir para a China. Deus, Ele já decidiu como você irá ser usado no reino dEle. Ele te ungiu. E Ele te enviou. Ele decide como vai usar a ferramenta. Amém? O primeiro tempo que nós vemos é no passado. O segundo tempo que nós vemos também é o presente. No presente, o texto diz para nós, também no versículo 1, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. E existe uma verdade muito profunda e muito impactante sobre esse fato, que eu quero que você entenda nessa noite. Olha só. Está barulhando ali, né, mãe? Presta atenção. Quando o texto nos diz, o Espírito Santo está sobre mim, revela para nós que a ferramenta só é útil quando ela está nas mãos do construtor. Ai, pesada essa, né? E agora eu digo para você, Deus te escolheu, Ele te fez singular, te deu os dons e talentos que você tem, fez você maravilhosamente lindo, com esse sorriso lindo que você tem, com esses cabelos sedosos, com essa personalidade cativante. Mas, presta atenção, tudo o que você tem de bom, tudo o que você tem de dom, de especial, que te faz singular, que te faz único, é inútil se não for usado pelas mãos de Deus. Se não for usado pelo propósito, para o propósito do Senhor, para a implantação do reino dele, mano, é inútil. Jovem, é inútil. Como eu demorei para entender isso?
A ferramenta, ela é inútil se ela não estiver nas mãos do construtor. Aquela viola é inútil se não tiver ninguém para tocá-la. O seu celular é inútil se você não pegar ele, desbloquear ele, dar tarefas para ele executar. O problema é que a gente acha que nós somos soberanos por sermos ferramentas muito afiadas, um martelo muito bom. Eu sei pregar muito bem, eu sei falar muito bem, eu sou excelente com números. Eu sou ótimo no direito, eu leio aquelas leis ali 2 vezes e já memorizei, eu argumento muito bem. Eu escrevo muito bem, eu sou praticamente um filósofo. Nossa, como eu sou inteligente. Doce ilusão. Porque no final das contas, se o construtor não coloca a mão na ferramenta, ela fica lá jogada, enferruja, se desgasta com o tempo, sem fazer nada. Fica inútil. E a verdade é profundamente verdade para as nossas vidas hoje. Que existem muitas pessoas que estão inúteis porque não se colocam na mão do construtor. Ferramentas sensacionais. Um machado afiado que faz a barba de qualquer peão. Mas está lá jogado. Eu quero que você vá para casa pensando nisso. O presente, o Espírito Santo, é que faz diferença. É Ele estar nas nossas vidas. Hoje é que faz total diferença. Por último, nós estamos vendo que as ferramentas elas são impactadas pelo passado, porque Deus nos ungiu e nos enviou. O presente, o Espírito Santo está sobre nós. E o futuro. Deus desenhou um projeto que irá se concluir na vida daqueles que se colocam na mão do construtor, que são ferramentas usadas por Ele. O texto prossegue nos dizendo, no versículo 4, que restaurarão aqueles chamados carvalhos de justiça, aqueles que são usados pelo Senhor para proclamar a justiça dele na nossa geração. Serão ferramentas de reconstrução, de restauração. Jovem, estava conversando com a minha mãe. Como a nossa geração precisa ser reconstruída. Fernando atua de maneira excelente, uma ferramenta do Senhor, afiadíssima nos colégios. Um excelente professor. Amém? Facão de Jeová. Gostei. Serrote de Jeová. Facão, machado. Mas enfim, ele vê de perto, não é, Fernando? Como existe uma desestrutura tão grande na nossa geração com respeito ao que é moral, com respeito ao que é essência de uma boa criação, com respeito ao que o que diz respeito a olhar para os mais velhos com admiração, de princípios, por exemplo, de vestimenta das moças, de palavreado dos rapazes. Como isso tem sido desconstruído dentro da nossa geração. Não vou nem trazer para dentro da igreja, porque eu sei que aqui nós estamos falando com jovens extremamente firmes na palavra do Senhor, amém? Amém. Extremamente assíduos e, digamos assim, firmados na oração, amém? Amém. Mas, dentro da nossa geração, o diabo tem derrubado, desconstruído muito do que Deus te chamou para reconstruir. Quando a palavra do Senhor diz que nós vamos desfazer as obras do inimigo, não é simplesmente desfazer e deixar o buraco lá. Não é simplesmente derrubar o que o diabo está construindo, mas é restaurar aquilo que Deus construiu no passado e que o ser humano, que o pecado, que o diabo, que o mundo desfez.
Se o cristão, se o jovem cristão, se o cristão verdadeiro não entende isso, desculpa, mas se o cristão não entende isso, ele não é ainda alguém que está nas mãos do construtor. Você foi chamado para trazer restauração. Se você vê uma situação que está errada, se você vê alguém que precisa de uma palavra, se você vê alguém que precisa de um consolo, se você vê algo acontecendo que está errado, fala, abre a sua boca e diga o que precisa ser dito, que o seu testemunho seja ferramenta nas mãos do Senhor para reconstruir aquilo que o diabo derrubou. Por que é tão difícil a gente entender isso? Deus quer usar a nossa geração para restaurar, para reconstruir, para consolar, para animar. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos ser ferramentas fora das mãos do construtor, fora do propósito, causando desgaste, sendo desgastado, atrapalhando o objetivo final, deixando a desejar com respeito àquilo que Deus tem para a nossa geração. O André cantou uma música que se encaixa perfeitamente nessa noite. Nós somos casa de Deus. Ele está fazendo a obra nas nossas vidas. Agora, todos nós, além de casa de Deus, de morada do Senhor, nós também somos ferramenta dele. Nós também somos ferramenta nas mãos do construtor. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. É isso que ele quer para nós. Enquanto, eu vou encerrar com isso aqui. Agora eu digo para você, jovem, enquanto você estiver fora do projeto de Deus para a sua vida, só existe sofrimento, dor, desgaste. E aí você vai chegar lá na frente e vai olhar para trás e vai dizer: quantas construções eu atrasei? Quantos projetos eu atrapalhei? Porque eu não estava nas mãos do construtor. E o pior sentimento que existe, é o de se achar e se encontrar inútil, sem propósito. Enquanto nós não estivermos sendo usados por Deus como ferramenta nas mãos dele, esse é o nosso destino, essa é a nossa realidade. Do jeito que você está, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, como Tu és, ó Deus, perfeito em todos os Teus planos, Senhor Jesus. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor, em graça, em misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, nós entendemos, Deus, que nós estamos em obras, Pai. Que o Senhor é o construtor, ó Deus, que não deixa nenhum detalhe para trás. Que o Senhor é o construtor, ó Deus, que enxerga cada centímetro do projeto, ó Deus, e trabalha incessantemente para concluir a obra que o Senhor mesmo projetou, Deus, nas nossas vidas. Pai, nós entendemos que o Senhor desenhou, ó Deus, um projeto perfeito para cada um de nós. O Senhor nos enxerga, ó Deus, restaurados, ó Deus, concluídos para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Nós estamos em obras, Pai. Ó Deus, ensina-nos a olhar para o lado e ver que o nosso irmão, que a nossa irmã, que aquele que está próximo de nós, ó Deus, também está sendo construído tijolo a tijolo, Deus. Dá-nos a paciência, a tolerância, Senhor Jesus, para caminharmos juntos, ó Deus, nessa obra que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai. Nos ensina a termos paciência com nós mesmos também, Deus. Ó Pai, mas nessa noite, que nosso coração queime, que a nossa alma, Senhor Jesus, seja profundamente incomodada pela verdade de que todos nós somos ferramentas nas Tuas mãos, Senhor. De que nós devemos estar debaixo do propósito que o Senhor desenhou, Senhor Jesus.
Que nós devemos estar, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor Jesus, sendo utilizados para a tua vontade, para o teu querer, para o teu propósito, Deus. Não nos deixe, Senhor Jesus, causar desgaste, não nos deixe atrapalhar o objetivo final, Deus. Não nos deixe, Senhor Jesus, atrasar nenhuma obra que o Senhor tem, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus, sofrermos o desgaste de uma ferramenta fora do propósito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Esse é o nosso desejo. Amém e amém. Amém, gente?